Muito bem, pessoal. Então, bem-vindos à nossa sessão 5.2. Vai ser o nosso último vídeo do nosso último módulo do curso Fundamentos em ServiceNow. Então, eu espero que todos vocês até aqui já tenham tido um bom proveito, um bom conhecimento da plataforma. Ao fim desse vídeo, também vou deixar algumas dicas aí de trilhas para vocês seguirem adiante, mas já de antemão, parabenizá-los por terem chegado até aqui. Espero que de fato tenham podido assimilar conhecimentos da plataforma, também aí dos processos de ITSM que são abordados dentro dela, né? Então nós vimos aí bastante coisa nesses últimos vídeos, mas sempre tentando manter um conceito mais leve possível para não torná-lo complexo demais. Esse último módulo, aliás, essa última sessão, ela é muito simples, tá? Não vai ter muitas explicações, não vai ter nada muito técnico, mas onde nós vamos ver um recurso bem interessante dentro da plataforma, de fato, uma ferramenta que torna muito útil a vida do desenvolvedor. Algumas vezes eu mencionei que dentro da plataforma nós temos mais de uma instância, mais de um ambiente dentro do cliente. Então nós temos um ambiente de desenvolvimento, algumas vezes um ambiente de testes e um ambiente de produção. Então, sempre que eu faço uma customização, a criação de alguma coisa nova, eu não crio isso direto no ambiente produtivo, né? Eu geralmente crio primeiro no ambiente de desenvolvimento, faço as alterações, testo tudo que eu precisar fazer. Muitas empresas, após isso, possuem um ambiente de teste, onde algum cliente também tem a oportunidade de validar aquilo que nós criamos. E, por último, o ambiente de produção, que é quando, de fato, a solução, uma vez desenvolvida e testada, pode ser disponibilizada para o público em geral. Então, a forma de fazer essa transição entre ambientes, né, naturalmente para não ter que repetir todo o desenvolvimento do zero, é através dos update sets, né, e basicamente é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre essa migração. Então, aqui é a nossa história de usuário. Então, eu, enquanto administrador, quero movimentar alterações de configuração de uma instância para outra, de forma a implementar atualizações de uma forma fácil. E aí, para isso, nós vamos usar então os update sets. Primeiro eu vou aqui no conceitual, depois eu exemplifico um pouco, né? Então, assim, o update set é um grupo de customizações que podem ser movidas de uma instância do ServiceNow para outra. Ela permite que administradores agreguem, né, uma série de alterações em um pacote nomeado e mova como uma única unidade, né? Então, cada instância da ServiceNow possui seus update sets padrão, mas os administradores podem sempre criar novos update sets, nomeando de acordo com aquilo que ele está desenvolvendo para uma convenção para facilitar a leitura dele, e assim poder fazer um movimento, né? Então, assim, resumindo o que seria o update set, é um pacote que vai juntar todas as alterações que eu estou fazendo na plataforma e vai me permitir pegar esse pacote e movê-lo para um outro ambiente, ok? É interessante sinalizar que isso é feito de uma forma muito automatizada, muito simples, na verdade, até vocês vão ver durante os testes. É, e no dia a dia acaba sendo uma coisa bem comum para a maioria dos desenvolvedores de ServiceNow. Então aqui tem essa imagenzinha que meio que exemplifica isso, né, dentro aí como se fosse uma linha de produção, né? Eu tenho lá meu banco de dados de desenvolvimento, onde eu executo toda a minha criação, toda a minha customização. Eu insiro esse desenvolvimento dentro de um pacote, fecho esse pacote e o entrego no ambiente produtivo. Ok, mas antes de partir para de fato alguns outros termos conceituais, eu acho interessante ir para a demonstração para que vocês vejam isso mais na prática, né, e comecem a conseguir visualizar isso acontecendo dentro da plataforma. Então eu tenho aqui a minha instância, né? E aqui, se vocês se recordarem lá do primeiro módulo, na parte superior aqui do nosso banner, eu tenho esse globo aqui. Ao clicar nele, eu tenho dois itens. Um é o escopo da aplicação, que é um tema que nós não vamos aí nos aprofundar muito, e o de baixo é o update set default. Geralmente esse update set default ele vai ser configurado como padrão para a maioria das instâncias, tá? Tudo que é, vamos dizer assim, criado ou alterado dentro desse update set, ele não costuma ser migrado para outros ambientes, porque isso aqui é como se fosse um pacote padrão, raiz, que não vai ser utilizado para desenvolvimento. Agora, uma vez que eu não vou usar esse, como eu crio então um update set e como eu trabalho com ele? Vamos lá. Vou clicar aqui no meu menu All, vou digitar aqui update set. E aí já vai aparecer aqui para mim algumas opções. Então, System Update Sets. Dentro dele eu vou ter Update Sources, Retrieved Update Sets, Local Update Sets, Update Log, etc.
Eu vou entrar aqui no meu local update sets, justamente porque eu quero visualizar os update sets locais dessa instância. E vocês vão ver que nessa instância, como ela está limpa, eu só tenho dois default aqui, um da aplicação global e um da aplicação pipeline. Então, a aplicação é esse item de cima aqui, né? Então, cada escopo também tem o seu próprio update set, mas não se preocupem com isso agora. O que eu vou fazer? Eu vou criar então um update set novo para a minha aplicação global. Então, eu clico aqui no novo. Uma vez que eu entro aqui no formulário, vocês verão que ele é bem simples. Eu tenho um nome que eu vou dar para ele. Geralmente aqui nós vamos nomeá-lo de acordo com o nome da empresa, até nossas iniciais também, para facilitar que outros desenvolvedores saibam de quem é aquele update set, qual a intenção dele. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um update set que vai chamar ProV, que é o nome da empresa. Vou colocar AA de Adriano Agostinho e vou dar aí um nome para o meu update set. Então, vou colocar aqui novas lógicas de script. O estado eu vou permanecer em progress, mas eu tenho ainda o complete, que é quando eu já terminei de fazer minhas alterações, e o ignore, que é quando eu não quero que essas alterações sejam copiadas, mas não se preocupem muito com isso agora, então eu vou deixar aqui em progress. E aqui no campo de descrição eu posso dar mais detalhes. Então, se eu estou atendendo um chamado, eu posso colocar aqui, por exemplo, o número do chamado que eu estou atendendo. Ref chamado RTM 00001, por exemplo. E aí, se eu quiser elaborar mais, eu posso colocar aqui onde o solicitante pediu as alterações X, Y e Z. Pronto. Vou salvar esse update set. Aliás, algumas coisas que eu posso fazer, né? Eu posso salvá-lo aqui, mas isso não o deixa como atual. Ou eu posso clicar ainda aqui no botão Submit ou Submit and Make Current. Qual que é a diferença dos três? Vamos lá. O salvar aqui, vocês já sabem que uma vez que eu salvo usando essa opção, eu permaneço no formulário, caso eu ainda queira incluir mais alguma informação. O submit ele vai salvar esse novo registro e vai sair do formulário. E aí, esse submit and make current é onde ele salva esse registro, sai do formulário e também já torna esse update set o padrão. Então, tá vendo que está selecionado aqui global? O que que isso quer dizer? Enquanto eu estiver no update set global, as minhas alterações que eu fizer vão ser logadas no global, no default. Não vai ficar salvo no meu novo update set. Então, geralmente, a gente já clica aqui em Submit and Make Current, como eu estou fazendo agora. Pronto, então eu saí do formulário, vocês veem que já existe o meu update set criado aqui. E ao clicar no globo, vejam que agora é o meu update set que está selecionado aqui, porque eu marquei ele como current. Né? Então, para ver novas lógicas, etc. E uma bolinha vermelha aqui, só para eu saber que eu estou dentro de um update set também. Posso trocar entre update sets uma vez que eu criei um? Pode, a qualquer momento. Clica aqui no nome dele, ele vai abrir a lista. Né? Então, eu posso, por exemplo, voltar aqui para o default ou permanecer nele também. Até se eu criasse um outro update set aqui, vamos criar um aqui de teste que eu não vou nem usar. Ó, ele costuma sempre recuperar o último nome que eu usei para facilitar também, às vezes, meu desenvolvimento, minha padronização. Eu vou colocar esse aqui como V2. Aí, reparem que esse aqui eu só vou dar um save. Pronto. Dando o save, ele não se tornou current, ele apenas existe. Tá? Se eu voltar lá na lista agora, eu tenho, né, os dois update sets que eu criei. Mas aqui, esse que está selecionado, ó, reparem lá no final do nome dele, nessa caixinha preta que abriu, que ele não é o V2, ele é o que eu criei primeiro. O V2 está aqui embaixo. Ó. É que eu dei nomes muito parecidos, né? Mas de toda forma, aqui sempre vai aparecer a lista do update set e você vai clicar para selecionar aquele no qual você quer trabalhar. Ok, Adriano, o que significa então, uma vez que eu tenho esse update set selecionado? A partir daqui, as configurações que eu fizer vão ser logadas dentro desse update set. Então, estou selecionado aqui no primeiro que eu criei, vou deixá-lo aqui numa outra aba para vocês verem uma coisa. Aqui abaixo, nas Related Lists, eu tenho essa aba Customer Updates. É aqui onde vai listar todas as alterações que eu estou criando. Então, reparem que está em branco. Eu vou fazer uma coisa, eu vou vir aqui então, vamos voltar lá nas Business Rules. Eu vou criar uma business rule bem rapidinho. Eu vou fazer assim, ó, nova business rule. O sistema está novamente um pouquinho lento, mas vamos lá.
Então, nessa BR, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma configuração bem simples, na verdade, apenas de alteração de valor no registro que eu estiver trabalhando, mas aí eu quero ver como isso, eu quero mostrar para vocês como isso vai refletir dentro dos update sets. Então, eu vou dar um nome aqui para ela, que vai ser. Também vou usar aqui uma nomenclatura padronizada. É, é, alterar grupo de atribuição. Vou fazer aqui só um modelinho um pouquinho diferente. Então, de novo, vou usar. Bom, para não usar a tabela de incidente que vocês já devem estar cansados de ver, eu vou usar a tabela SCREC-Item, que é a tabela de requests, né, dos RTMs. Lembrando que aqui é onde são registradas as requisições que são feitas lá no portal, quando não é usado o recorde producer, né? Isso aqui é o item de catálogo. Quando vai rodar? Quando a prioridade, vamos colocar aqui, é maior que. Aliás, maior aqui nesse caso não, vai ser menor que, porque é o número, quanto menor, mais crítico, né? Então, menor que 3. Ou seja, quando a prioridade for 2 ou 1, eu quero que algo seja feito. Já vou salvar esse registro aqui. Aí eu vou falar que quando a prioridade de qualquer requisição for menor que 3, aliás, deixa eu já colocar uma outra condição aqui também. E o item de catálogo for, eu vou pegar qualquer um aqui aleatoriamente. Pronto, Paper and Supplies. Então eu vou falar nessa condição. Isso aqui é meu gatilho. Quando a prioridade for menor que 3 e o item for Paper and Supplies, eu vou querer que o assignment group seja. Aliás, eu vou fazer diferente. Em vez de fazer por aqui, até porque vocês já sabem que dá para criar atribuição de chamado também por assignment rule, eu vou fazer isso como avançado, só para a gente praticar também. Então, aqui no avançado, eu vou dizer que vai ser antes de inserir ou atualizar. Quando a prioridade for menor que 3 e o item for Paper and Supplies, eu quero que esse script aqui seja executado. Nesse script, nossa, bem lentinho. Nesse script aqui, eu vou colocar o seguinte: current, que vocês já sabem que é o registro onde eu estou, ponto assignment group, ele já traz aqui para mim, vai receber o valor de um assignment group. O assignment group, se vocês se recordarem, ele é um campo do tipo referência. Por ser um campo do tipo referência, não adianta eu escrever um nome aqui, tipo helpdesk. Eu preciso saber qual é o sysid de um grupo que eu quero, perdão, atribuir aqui. Então está carregando aqui, eu já vou pegar essa informação e eu vou também falar que o current.short description, opa, receba. Aqui eu vou fazer uma coisa, eu posso falar assim, ó, current.short description mais espaço atribuído via BR. Pronto. Esse exemplo aqui, na verdade, eu não vou testá-lo porque não é nosso fórum, mas apenas para que vocês vejam, complementando o conhecimento sobre Business Rules, que aqui o que eu estou fazendo, eu estou pegando o valor que já existe na Short Description e eu estou concatenando na frente dele esse valor. É basicamente isso que essa linha vai fazer aqui. Só para a gente, opa, que os nossos erros de ontem, ó, o grupo Helpdesk, vou pegar o sysid dele aqui. Outra forma que eu teria de ver o sysid se eu não tivesse esse complemento seria clicar no i, Open Record, segurei o Ctrl aqui para abrir numa outra aba, poderia vir aqui e copy sysid. Tanto faz o caminho, tá? Eu tenho que estar dentro do registro e eu copio. Uma vez que eu tenho o sysid dele, vou colocar dentro da BR aqui. Pronto. Então aí só fica um conhecimentozinho adicional de uma business rule também, né? Então basicamente quando a prioridade for menor que 3 e o item for paper and supply, atribui para esse grupo e altera o short description conforme essa linha. Atribui aqui usando o scripting também. Salvei essa informação. Ok, vamos parar de falar de BR e vamos voltar para o que é o ponto principal aqui, que são os update sets. Ao fazer isso, reparem que eu tenho o update set aberto aqui e o Customer Update está em branco. Mas agora, se eu clicar aqui e dar um refresh, vamos lá, apareceu uma linha.
Essa linha indica que eu fiz uma alteração. Isso gerou um arquivo XML, né? Não é muito relevante que vocês saibam disso agora, mas ele basicamente empacotou essa alteração que eu fiz em um XML, que está adicionado nesse update set para ser migrado quando necessário. Então, o que esse Customer Update diz para a gente? Quando ele foi criado, o tipo de registro que eu criei, nesse caso aqui foi uma Business Rule, não tem nenhuma view específica. O alvo, né? Qual que é o target? Perdão, é o nome do arquivo que eu acabei de criar, então provei a alterar grupo de atribuição, é o nome da BR que eu criei, quem foi que fez a atualização, se tem algum update set remoto e qual foi a ação que eu fiz. Inserir ou atualizar, ou seja, eu inseri ou atualizei um registro. Então isso ficou armazenado aqui. Se eu voltar aqui, vamos voltar lá na nossa lista de business rules, eu vou pegar uma outra business rule que já existia antes desse update set. Vou pegar a que a gente trabalhou ontem, que é essa aqui, alterado para P1. Essa aqui, eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, só para não alterar nada. Eu vou criar aqui uma linha a mais que vai dizer assim, gs.info, gs para glide script. O gs.info ele cria uma mensagem de log, uma mensagem de informação dentro do ServiceNow, tá? Apenas para que vocês saibam. Eu vou colocar aqui business rules criou um chamado filho para o chamado espaço current.number. Pronto. Bem simples, só para ter alguma alteração. Vou salvar essa alteração. Como essa alteração vai se refletir aqui? Quando eu atualizar, pode ser por aqui ou por aqui também, veja que criou uma nova linha com a mesma coisa, ó, Business Rule, alterado para P1, a ação ou foi uma inserção ou foi uma atualização. Também capturou essa alteração, porque aqui eu vou subentender que no meu ambiente produtivo, para onde eu vou migrar essa configuração que eu fiz, esse registro já existe, só que eu estou fazendo uma alteração nele. Então eu vou mirar nesses dois registros por enquanto. Esse eu vou fazer uma criação e esse eu vou fazer uma atualização. Terceiro exemplo que eu vou dar aqui, vou voltar aqui na lista de Business Rules. Se eu só ver. Bom, eu estou na minha instância de desenvolvimento que daqui a pouquinho eu já vou liberar ela, mas eu não recomendo que vocês façam isso na instância de vocês, tá? Mas eu vou pegar, por exemplo, essa Business Rule aqui, Contract. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou pegar essa aqui, ó, Active False. Eu sei que essa Business Rule está inativa. Eu vou deletá-la. Então ela não está ativa, não deve ter impacto nenhum no ambiente. Mas, de novo, cuidado com a deleção de registros, né? Até aproveitando essa dica. Sempre que alguém solicitar a vocês, remove a determinada configuração, deleta uma business rule, não entendam como deleta. Sempre prefiram utilizar o ativo. Então, sei lá, essa business rule, se eu não preciso mais dela, em vez de deletá-la, é mais interessante que eu a marque como inativa. Porque aí, se em algum momento no futuro eu precisar resgatar alguma informação dela, ou então rolou uma falha de comunicação, eu preciso resgatar, eu só preciso reativá-la. Eu não tenho que criá-la toda do zero, tá? Mas então vamos lá. Nesse caso eu quero deletar realmente, até para mostrar para vocês como isso vai aparecer aqui no nosso update set. Então vou atualizar e aí vejam que está aqui, ó, Business Rule, nomezinho dela aqui e ação deletar. Vamos fazer mais uma aqui em outro lugar, só para também melhorar esse exemplo. Eu vou lá nos nossos Client Scripts, vou no Catalog Client Scripts, vou achar aquele que a gente fez ontem, confirmação. Vamos lá, ó, esse cara aqui é o informe centro de custo, tal, legal. Você informou o centro de custo tal, tá. Eu vou deletar. Aliás, esse aqui eu vou só marcar como inativo. E eu lembrei de um cara que está bem chatinho aqui no meu ambiente, que não é um catalog, é um client script mesmo. Que é aquele cara que ele fica gerando umas mensagenzinhas de erro. Olha, eu não dei nem o nome para ele, isso aqui foi erro meu. Que ele fica gerando algumas mensagens de erro quando a gente abre a plataforma. Então aqui eu tenho ó, o alert carregou o formulário e o error message ocorreu um erro. Fala, não, isso aqui não faz sentido, nunca que eu vou usar, não preciso disso, e não tem nem o nome. Então eu vou deletá-lo também. Pronto. Então eu vou salvar, aliás, eu vou atualizar aqui a página. E aí vejam,
vou ordenar aqui por tipo para facilitar. Então, eu tenho as 3 business rules que nós já tínhamos visto. Temos aqui o catalog client script de nome confirmação, que também eu fiz um update nele. E eu tenho aqui um client script que estava sem nome, que eu fiz uma deleção. Então, ele sempre vai me mostrando o tipo de registro que eu estou fazendo a configuração, seja uma tabela, um formulário e coisas assim. Ok? Bom, Adriano, beleza, listou tudo isso aqui. E agora? O que, que você faz com isso? Muito simples. Então, digamos que o meu pacote de novas lógicas de script era para fazer essas 5 alterações aqui, que eu já terminei. Ao fim do trabalho dentro de um update set, eu só vou marcá-lo aqui como completo e vou salvá-lo. Eu poderia dar um update, mas eu vou salvá-lo porque eu quero permanecer no registro. Ok. Uma vez que ele está completo, acontecem duas coisas aqui, tá? Aparece uma opção extra aqui, que é esse Export to XML. Isso é uma das formas de migrar o update set. Se eu clico aqui no exportar para XML, ele me gerou aqui um XML com um nomezinho diferente. Eu posso até dar um nome melhor para ele, para VAA, update set, scripts, por exemplo. Opa, o nome do arquivo não é válido, deve ser os 2 pontos. Pronto. Então, esse XML, em qualquer instância do ServiceNow que eu importar esse XML, eu vou conseguir aplicar essas alterações. Naturalmente, que minha expectativa é migrar isso para uma instância espelhada, onde faça sentido. Porque eu alterei alguns registros aqui que precisam existir na instância de destino para que faça sentido a alteração que eu estou fazendo. Senão ele não vai encontrar registro para alterar e vai dar erro. Bom, aqui como eu estou trabalhando com uma só instância, eu vou fazer uma simulação um pouquinho, eu vou fazer uma simulação parcial para vocês, tá? De como que seria uma aplicação desse update set. Primeiro eu vou mostrar para vocês que aqui agora deixou de existir. Opa, deixa eu atualizar essa página aqui, que eu completei, mas a página não estava atualizada. Agora sim, ó, não está mais vermelhinho. Se eu verificar aqui, ó, o update set voltou para o default, porque esse aqui eu já mexi para completo. Se eu clico aqui, eu vejo que ainda tem aquele V2, que se eu selecioná-lo. Ah, um macetezinho também, tá? Estou aqui no globo, selecionei o update set, eu posso clicar nessa folhinha para ir direto para o update set que eu estou selecionado. Então o V2, apesar de ele também ter sido criado quase agora, ele não tem nada aqui, porque ele não era um update set que estava sendo trabalhado, ok? Apenas para fim de conhecimento mesmo. Agora, digamos que eu estivesse na instância de destino e desejasse importar agora o update set que eu acabei de finalizar na instância principal. A forma mais comum de fazer isso seria eu verificar a opção aqui Update Sources, que fica dentro de System Update Sets também. Aqui eu não vou ter nada configurado, mas no Update Sources eu consigo criar uma fonte de update set, por exemplo, ambiente dev. Ele diz aqui os tipos, né? Então, desenvolvimento, produção e teste, a URL. Isso aqui é a URL da instância ServiceNow, aonde está o update set. Por exemplo, seria isso aqui. Um usuário e senha administrador, que me permitisse recuperar, e eu posso testar a conexão e submeter. A partir daqui, eu vou precisar que vocês apenas acreditem no que eles estão falando, porque eu não vou conseguir simular, porque eu não tenho uma segunda instância aqui para mostrar para vocês. Mas uma vez que eu faço essa configuração, eu não preciso desse arquivo XML, porque eu coloco a instância para solicitar alterações dessa aqui, da fonte, né, que seria essa source. E aí ele automaticamente puxa todos os update sets que estão com o estado completo da instância de origem para a instância de destino. Ok? E aí eu poderia aplicar. Mas aí para conseguir puxar isso aqui sem ter duas instâncias para mostrar para vocês, eu vou num outro caminho. Eu vou vir aqui em Retrieved Update Sets. Todos os update sets que eu puxar via essa update sources que eu comentei com vocês, ele vai aparecer aqui como um registro. E como vocês podem ver, está em branco porque eu não consegui conectar com nenhuma instância. E aí entra a segunda forma de puxar um update set, que é manualmente. Então eu não exportei um XML da instância de origem, entre aspas, né, que é essa mesmo. Eu posso vir aqui e importá-lo. Tá? Seria, né, perdão, aqui, ó, import update set from XML. Naturalmente que eu estou tentando importar um arquivo da própria instância nela mesma, né? Então, teoricamente isso não faz muito sentido, mas ainda assim, para fins de
treinamento, vocês podem ver aqui, ó. Então, para ver a novas lógicas de script, e ele vem com esse estado loaded. Eu vou abrir ele aqui. Então tá aqui. Isso aqui é um update set, que eu vou pedir para vocês imaginarem que não é dessa instância mesmo. Ele foi puxado, é um arquivo XML, e vejam que ele trouxe literalmente todas as informações de quando eu criei. Traz o mesmo nome, traz a mesma descrição, traz aqui os customer updates que eu fiz e tudo mais. É dessa forma que aparece quando você importa um XML para uma outra instância. Esse estado loaded, ele não me permite fazer nada por enquanto nesse update set, além de revisar. O próximo passo seria eu dar um preview nele. Esse preview acontece automaticamente quando eu estou usando a integração entre duas instâncias, mas aqui no nosso exemplo, ó, dei um preview, fechei, e agora que ele está como previewed, ele poderia aqui me dizer se tem algum erro. Por exemplo, ele poderia falar assim: você está tentando atualizar um registro que não existe, o que eu faço? Me ajuda a achar o registro. Ou então ele poderia te dizer: esse registro que você quer alterar já foi alterado por outra pessoa antes. Como é um update set da própria instância, ele não deu erro nenhum. Tá? Então está aqui, ó, atualizações, deleções, colisões que seriam os erros nenhum e total. E agora o estado mudou para previewed. Uma vez que agora sim ele está com o status previewed, eu tenho o botão commit aqui. Aí o commit, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lista de alterações que eu tenho aqui, que eu poderia dar uma revisadinha para ver se faz sentido, e vai aplicar na instância. Claro que aqui eu estou aplicando uma coisa que já está aplicada, tá? Mas no ambiente diferente, né? Caso eu estivesse fazendo isso de um ambiente dev para um ambiente prod, esses registros aqui abaixo eles passariam a aparecer dentro da instância de destino. Tá? E aqui está com sucesso e foi isso. Né? É, então vocês viram. Qual que é o trabalho, Adriano? Se for parar para eu observar aqui, que eu tive que fazer. Qual foi a preocupação que eu tive que fazer para migrar um pacote de uma instância para outra? Criar o update set, garantir que ele está selecionado aqui antes de começar o seu desenvolvimento, realizar o seu desenvolvimento e, ao terminar o desenvolvimento, voltar no update set, marcá-lo para concluído, completo, perdão, e importá-lo na instância de destino e aplicá-lo. Ok? Dica que eu posso dar para vocês aqui: cuidado com o update set, sempre verifiquem aqui se vocês estão dentro do update set. Caso vocês tenham feito algum desenvolvimento no update set errado, não é o fim do mundo, tá? Tem como migrar as alterações de um update set para outro. Eu não vou cobrir isso aqui nesse momento, que a ideia é continuar no simples, mas apenas saibam que é importante ficar atento aqui antes, durante e depois do desenvolvimento. Ok? Bom, voltando aqui agora nos conceitos, né? Agora que nós vimos na prática o que é o update set, essa captura de alterações para migrar de uma instância para outra, com essa simplicidade que vocês viram. Esse slide ele comenta sobre o que é capturado em um update set. Então, ele captura registros de processo. O que seria registro de processo? Seriam configurações, seriam comportamentos, como, por exemplo, business rules, client scripts, criação ou alteração de campos, formulários e sections dos formulários, definições de relatórios, tabelas, views, roles, workflows, flows designer. Então, tudo aquilo que é uma configuração. O que ele não captura? Dados. Tá, Adriano, mas uma configuração não é um dado? É. Mas só para entender o que esse slide quer dizer com dados, são os registros que são criados na plataforma para serem manipulados. Por exemplo, um incidente, um registro de incidente específico, o incidente 123, a requisição 321, um usuário que foi criado. Esse tipo de informação não é capturado no update set, porque até a gente entende que isso poderia atrapalhar o desenvolvimento. Você imagina que você está no ambiente de dev, ou melhor, no ambiente de teste, você criou uma business rule, e aí você vai gerar um incidente para testar, para ver se dá certo. Aquele incidente não é um incidente real. Você criou ele. Ah, mas não funcionou. Vou lá, altero a minha business rule e crio um novo incidente. E vou criando alguns outros. No final do dia eu criei, sei lá, 10 incidentes para testar a minha business rule. O que não tem nenhum problema, porque eu estou no meu ambiente de teste. Só que, quando eu vou migrar os dados de um ambiente para outro, eu não quero levar esses incidentes de teste.
porque senão eu vou criar sujeira na minha base. Ou eu teria que ter o trabalho de deletar, de filtrar para não aparecer, tudo mais. Então é o tipo de informação que ele não captura. Novos registros, registros modificados. Então, sei lá, mudei um chamado para em atendimento. Esse tipo de alteração não vai. Tarefas, itens de configuração, usuários e grupos, schedules, né? Então relatórios agendados, por exemplo, né? O agendamento do relatório não vai, o relatório sim. Schedule jobs, que são rotinas recorrentes que a gente pode criar, e dashboards. Né? As dashboards elas são aqueles painéis onde a gente agrega vários relatórios. Eu acho que foi no módulo 2 que nós vimos um pouco sobre isso, colaboração. De toda forma, esse asterisco está aqui porque existem meios de migrar dashboards, mas não é tão simples. Então, assim, não dá para falar que não dá porque existe um meio. Mas se for para colocar de um lado aqui, de um dos lados dessa coluna, seria do lado não dá, devido à complexidade. É muito melhor que você trabalhe com as dashboards no ambiente produtivo, muitas vezes, até porque é lá onde vocês têm os dados reais para gerar relatórios, e geralmente uma dashboard não vai gerar nenhum tipo de impacto no seu ambiente de produção. Bom, aqui tem a parte sobre aplicar um update set, né, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Então, vocês podem ir na lista Retriever de Update Sets, né, nesse módulo dentro da aplicação de Update Sets, importar o XML, fazer o upload, dar o preview e dar o commit, ou vocês podem usar os Update Sources também, né, que aí seria aqui o Retrieval from a Remote Instance, que é quando você configura uma instância remota usando o Update Sources e você consegue puxar o update set direto de uma instância para outra, sem essa necessidade de exportar o XML. Muito bem, gente. É aqui que a gente fecha a parte dos update sets, tá? Isso é uma coisa que no dia a dia vocês vão ver que também, que é mega simples, tá? Não é uma coisa que para perder o sono com elas. E eu tenho uns slides finais aqui com alguns tópicos adicionais a comentar para vocês sobre a plataforma. Então vamos lá, nós temos o App Engine Studio. Isso aqui é um ambiente para desenvolvimento de aplicações muito orientado a pessoas com baixo nível de codificação, ou por não ter o conhecimento, ou por não querer codificar. Alguns usuários de negócio muitas vezes podem querer desenvolver uma aplicação, por exemplo, mas não necessariamente são técnicos. Então, o App Engine ele vai permitir que você crie algumas aplicações mais simples, mas ainda assim com um potencial bem grande de utilização e sem a necessidade de utilizar código. Aqui é apenas para que vocês saibam que ele existe. Vou deixar ao final aqui uns links onde vocês podem aprofundar, inclusive nele, se vocês tiverem o interesse. Aqui novamente um comentário aí sobre os escopos de aplicação que nós falamos lá no começo, estou retomando aqui também agora. Então lembrando que os escopos de aplicação, eles basicamente servem para proteger uma aplicação da outra, porque algumas vezes eu não quero que alguns dados sejam acessados por outras aplicações. E é interessante muitas vezes, quando eu crio uma nova aplicação do zero, que eu crie ela dentro de um escopo individual dela, apenas para facilitar o meu desenvolvimento. O Automated Test Framework é um recurso que eu gosto bastante, tá? É um recurso que vocês podem utilizar também e buscar conhecer mais no dia a dia de vocês. Vocês vão ver muito mais ele conhecido como ATF. Basicamente, ele é um robô que roda testes automatizados dentro da plataforma. Então, lembra que eu comentei, você criou uma business rule e você vai ter que abrir 10 incidentes para testar se ela está funcionando. Em vez de você ter que entrar manualmente no portal, acessar lá, clicar, né, algumas vezes não são 10, às vezes são 20, são 30 testes, você pode criar uma automação que vai simular todos esses passos. Então, simula um usuário abrindo o portal, simula o usuário acessando o catálogo XPTO, simula ele preenchendo com tais informações e submetendo, e você consegue verificar aí o resultado dessa simulação através do ATF. Entre outras coisas, tá? Você pode automatizar scripts, você pode automatizar regras, é bem completinho. É uma ferramenta que eu acho interessante vocês pesquisarem mais adiante. Aqui tem uma parte de documentação, mas no final vai ter um link com outros também. Mas lembrando, né, o Developer, que é o site onde vocês pediram a instância de vocês, é um lugar que tem uma série de conteúdos interessantíssimos, treinamentos, aprendizados, referências sobre integrações. Para quem for um pouquinho mais avançado, quiser falar de integração, API REST, chamadas HTTP e tudo mais, é aqui que vocês vão encontrar esse tipo de material. E tem, né, toda a parte de referência.
E aqui eu deixei uma lista de aprendizados recomendados para vocês, tá? Eu vou passar um por um aqui rapidamente. Então, primeiro, quem chegou até aqui e não sabe nada de JavaScript, ou que sabe pouco de JavaScript, né? Vocês viram que nesse módulo nós acabamos passando por ambientes onde é interessante que se saiba o JavaScript. Eu estou deixando uma playlist no YouTube que é esse Aprenda JavaScript no ServiceNow. O ponto negativo é que ele está em inglês, mas aí para quem tiver um inglês aí pelo menos bom para entender, eu recomendo muito. A pessoa que dá esse treinamento é o Chuck Tomasi, é uma pessoa da ServiceNow aí que hoje em dia é referência na parte de conhecimento. Não é muito longo, mas também não é muito curto. Eu diria que tem um tempo moderado aí, são vários vídeos, mas onde ele literalmente ensina o JavaScript, tá? Usando o ServiceNow como base. Então, naturalmente, né, recursos que não fazem parte do ServiceNow, do JavaScript, então, sei lá, manipulação de objetos de DOM, né, quem já conhece JavaScript conhece um pouco disso, são coisas que não são cobertas. Mas toda a parte de como se cria uma função, como se faz um looping, como se atribui valor a uma variável, entre outras coisas, tá? Ele vai ensinar a usar o JavaScript dentro do ServiceNow. Não precisa ter nenhum conhecimento prévio, além do conhecimento da plataforma que vocês estão tendo aqui agora. Então lá vocês vão poder ver ele usando exemplos de business rules, exemplos de client scripts muito mais aprofundados do que o meu, e é uma boa chance de vocês entenderem o scripting na plataforma. Como eu falo, como eu falo desde o começo, a ServiceNow é uma plataforma low code ou no code. Então vocês conseguem sim ter bastante avanço na plataforma sem precisar codificar. Contudo, eu recomendo fortemente, porque em algum momento vocês vão se deparar com situações onde o scripting vai ser necessário e eu considero esse um dos melhores canais para vocês aprenderem sobre isso. Depois disso, nós temos aqui os treinamentos oficiais e certificações, que é o Now Learning. No Now Learning, vocês têm o ServiceNow Fundamentals também, on demand, para fazer em inglês. Ao final, vocês podem gerar um voucher para fazer a prova de certificação. O Developer, que nós já falamos um pouco, está aqui também. O Docs, com toda a documentação oficial. A comunidade, como eu já falei algumas vezes, né? Às vezes você está com alguma dúvida, aquela dúvida possivelmente alguém já teve. Então é legal procurar na comunidade. E por último, né, como nesse módulo a gente falou bem rapidinho de business rules, né, não teve tantas oportunidades de exercitar alguns métodos mais avançados, eu estou deixando um post da comunidade onde um usuário comenta um pouco sobre a business rules, um pouco sobre as funcionalidades dela, de repente pode ajudar na assimilação, e também um vídeo de demonstração aqui também em inglês, mas a pessoa fazendo um videozinho aí demonstrando algumas business rules também. Então aqui tem um conteúdo aí de informação adicional para vocês, que eu espero que vocês possam fazer bom proveito dele. Fechando aqui o nosso último lab, então basicamente vocês vão criar um update set, mais para realmente praticar esse último processo realmente, né, esse passo a passo que nós vimos nessa última sessão. E a sequência desse vídeo eu vou deixar para vocês também o arquivo com o desafio final, basicamente para que vocês possam aí consolidar o conhecimento de vocês. Naturalmente esse desafio ele tem mais um intuito educativo, então aproveitem para fixar informação. Muita coisa no desafio, aliás, muita não, mas algumas coisas no desafio são coisas que nós vimos aqui de repente em etapas fundamentais, mas que vocês têm a oportunidade de elaborar melhor, de repente buscar na internet, buscar na comunidade por como fazer aquilo de uma forma um pouco mais refinada, vamos chamar assim, e ir além. E a gente até estimula que vocês façam isso. E aí eu desejo muito sucesso para vocês na execução do lab e depois do projeto final também. Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a vocês pela atenção, por ter nos acompanhado nesse treinamento até aqui. A plataforma ServiceNow é uma plataforma a qual eu realmente sou encantado, adoro falar a respeito dela, gosto de ver pessoas se desenvolvendo e crescendo e aprendendo cada vez mais nelas, e pode ter certeza que já vou estar aqui torcendo por todos vocês. Então, muito sucesso, mais uma vez obrigado, bons estudos e nos vemos pela jornada ServiceNow. Um abraço a todos.